Bom, pessoal, saudação de paz a todos. Nós estamos na nossa primeira aula a respeito do Templo de Salomão, nosso mais novo curso, Desvendando os Mistérios do Templo de Salomão. Aqui estou, professor Elvis Cabral. Quem já cursou comigo, quem já estuda comigo, já me conhece, já sabe minha metodologia, já sabe a forma que eu trabalho. Você que é novo, que está chegando por aqui, sinta-se muito bem-vindo para um curso que, sem dúvidas, vai abrir a tua mente dentro de uma perspectiva exegética, tipológica e, sem dúvidas alguma, totalmente cristológica. Você vai ver neste curso tudo o que não te foi falado dentro de princípios judaico-cristãos, princípios até mesmo midráshicos, talmúdicos e princípios que você não vê falando em todo lugar. Nós estamos aqui para trazer para vocês conhecimentos que realmente não se encontram em toda esquina. Nessa primeira aula, sem mais delongas, não vou me prolongar em meras palavras, eu quero falar sobre o motivo. Por que eu devo entender o Templo de Salomão? Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que nós deixamos muita coisa da Bíblia Sagrada de lado, e é onde estão os mais lindos mistérios da mesma. Muitas vezes nós focamos apenas em alguns pontos, esquecendo de analisar várias nuances, vários pontos interessantes, e nos prendemos apenas no beabá. Não, aqui nós estamos para cavar fundo e buscar coisas que realmente nem todo mundo vai falar a respeito. Então, por que eu devo estudar o Templo de Salomão? Quem estudou meu curso de tabernáculo vai entrar neste curso e já vai conseguir ter uma visão bem panorâmica do que vou falar agora. Porém, quem não estudou, eu estarei deixando para você um link disponível para você adquirir o curso de tabernáculo e estudar em correlação. E quando você for fazer as correlações, você vai entender muito do que nos foi dito de forma simbólica e tipológica. Por que estudar o templo? Vamos prosseguir para encontrarmos algumas respostas. Respostas estas que nós, sem dúvidas, teremos de forma bem explicada. O Templo do Senhor, com sua descrição detalhada, sua mobília e medidas, precisões dos sacrifícios e ministrações sacerdotais, é um estudo maravilhosamente rico e recompensador para aqueles que desejam aprofundar a vida espiritual. Bom, aprofundar a vida espiritual não é meramente um conhecimento intelectual, não é meramente um conhecimento que você vai adquirir para depois falar e explicar para outras pessoas. Isso também será rico para a compreensão na tua vida espiritual. Através da história, homens têm se esforçado para construir belíssimas estruturas e edifícios magníficos em seu projeto arquitetônico, beleza e glória, com o objetivo de erigir um nome para si mesmo. Dentro dessa aula introdutória, eu quero falar um pouco sobre o princípio da idolatria e da adoração a deuses. Nós conhecemos, segundo vários escritores, inclusive o próprio Talmud nos relata a respeito da história de Nimrod, que foi o primeiro homem a praticar e levar pessoas à idolatria. Um homem totalmente promíscuo, que após sua morte, nós teremos ali o nascimento do que nós conhecemos como a idolatria da deusa mãe, quando Semíramis dá à luz a Tamuz e diz que Tamuz é a reencarnação do deus Sol, a qual foi divinizado o próprio Nimrod. Quando Nimrod morre, segundo a tradição e a escritura judaica também relata a respeito disso, como o próprio Midrash, o próprio Talmud, dizem que o corpo de Nimrod foi esquartejado em várias partes e foi mandado para várias regiões. Nós vamos encontrar isso dentro do livro dos Juízes, que é, sem dúvidas, uma tradição babilônica, onde se mandava o corpo daquele que morreu, um pedaço do corpo, para todas aquelas pessoas onde ele havia conquistado alguma coisa. Então, mandaram-se então o corpo de Nimrod
Nimrod torna-se, a partir dali, uma divindade divinizada pelos moradores da terra de Sinar, que são os babilônicos. A partir daí vai nascer o princípio da deusa mãe. Nós encontramos essa mesma religião, que Paulo vai chamar de religião do engano, ela sendo ressignificada no Egito. Ela é ressignificada no Egito por Ísis, com seu filho Horus, que é filho do deus Ra, o relacionamento de Deus com uma humana, onde vai nascer o filho que une as duas naturezas, tanto Deus como o homem. Você pode até dizer assim, professor, isso no cristianismo torna-se realidade. Na verdade, o que Satanás quis durante todo este tempo foi tentar enganar, tentar trazer o engano a priori, para que quando o real viesse, até mesmo dele se fosse duvidado. Nós temos aí essa ressignificação também na Pérsia, com o Zoroastro. Quem já estudou o zoroastrismo vai entender do que eu estou falando. Se você já leu o livro de Friedrich Nietzsche também, Assim Falou Zaratustra, você também vai entender o que esse autor estaria dizendo e o porquê de muitas vezes ele deve acreditar de algumas coisas. Então, todos estes povos, eles erigiram para si templos. No Egito, as pirâmides serviam, além de sarcófagos para o corpo dos faraós, também como templos para Anubis, o deus da morte. Na própria Grécia, nós temos templos até mesmo para animais, se era feito templos. No mundo antigo, nós temos templos a Moloque, nós temos templos a Baal, nós temos templos no próprio texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega na região de Éfeso, província da Ásia Menor, nós temos ali o templo da grande deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E dentro deste mesmo campo, o povo judeu também tem o seu templo, e o templo vai ser construído por Salomão. Salomão vai ser o homem que vai construir o templo, que antes de tudo foi entregada a planta para Davi. O lugar do templo foi algo divino, a madeira, tudo foi provisão de Deus e tudo foi divino, ou seja, tudo foi da parte do Eterno, algo fenomenal. Mas, professor, seria a criação do templo uma imitação aos povos pagãos? Não, eu não diria que seria uma imitação aos povos pagãos. Eu diria que Deus não apenas recebeu, como Deus também deu toda a planta do templo para Davi, eu diria que é da parte do Senhor Jesus um método de adoração, da parte do Senhor Deus, perdão. Então, aqui nós temos princípios antropológicos que unem alguns povos do mundo antigo que já existia um templo para os seus deuses. É claro que nós sabemos que o povo hebreu, eles têm um problema, e eles sempre querem imitar as outras nações. E isso vai causar uma derrota terrível para eles durante todo esse período que eles vão peregrinar, tanto pelo deserto, como até mesmo depois da dispersão no ano 70 da era cristã. Eles sempre vão pagar preço, eles sempre vão sofrer muito por causa dessas coisas, mas, como o próprio texto do profeta disse, eles são o cálice das nações. É como disse o profeta, uma pedra de tropeço para todos os povos. Então, Deus recebeu, não apenas recebeu, como Deus também deu toda a planta. Salomão construiu, mas a planta quem recebeu foi Davi. Para cada coisa, Deus tem um homem certo. Deixa eu pegar aqui. Contudo, nada pode se comparar com as estruturas que Deus, o sábio arquiteto, projetou. Essas estruturas foram dadas por ele através de revelação e inspiração para seus servos, que as construíram de acordo com o modelo divino que lhes foi mostrado. Eu tenho aqui imagens para que você analise. Essas imagens são fiéis, elas são pautadas nas descrições reais do que está na Bíblia. Reis pagãos edificaram templos para si mesmos.
ou para o seu povo e sacerdotes, mas todos se tornaram templos idólatras e, consequentemente, moraram de demônios. Por exemplo, o imperador Domiciano Nero, no tempo de Domiciano, templos para ele os templos foram construídos, por exemplo, em todo o mundo antigo, dominado por Roma. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, a Escritura Sagrada vai dirigir, o Senhor Jesus dirigindo-se à igreja de Pérgamo, ele diz que ali naquela cidade habita o trono de Satanás. Por que ele relata dessa forma? Simplesmente porque ali era uma das cidades, porque em quase todas tinha, praticamente em todas, existia um templo de adoração ao imperador. E aqui, meu irmão, é um negócio sério. Por quê, professor? Porque era uma prática muito comum no mundo antigo. Que prática é essa, professor? Onde os imperadores constroem templos para si mesmos. Princípio babilônico. Por que princípio babilônico, professor? Porque a prática babilônica da idolatria não é simplesmente adorar deuses. A prática babilônica da idolatria é criar deuses a partir de si mesmo. É por isso que quando tu entra no Apocalipse, a mulher vestida de púrpura, a mulher que está sobre a besta montada, que é chamada de a Grande Babilônia, ela tem sobre si o nome de mistérios, que também é conhecido como as religiões babilônicas. As religiões babilônicas são religiões de mistérios, segundo relatado por eles mesmos. Então, o princípio da adoração antropocêntrica é um princípio babilônico. Eu me coloco como Deus, como Nimrod fez, para contender com o próprio Deus. É por isso que no texto do Gênesis, Nimrod é tido como um grande caçador diante de Deus. Só que a palavra diante ali não é diante simplesmente que ele está diante, mas contra Deus. Ele foi um homem que levantou-se contra o eterno. Foi uma espécie de principado, aquele que levanta-se representando um povo contra o próprio Criador. Então, quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando sobre o princípio babilônico de adoração a si mesmo. E é muito interessante quando nós atentamos para isso, porque simplesmente as coisas começam a tomar forma. Mas o templo de Deus tornou-se a habitação de sua glória, de sua presença e de seu espírito. Ali, ele se comunicava com seu povo. O próprio Deus habitou nas estruturas, cuja construção foi comandada por ele mesmo. Aqui nós remontamos, né, ao tabernáculo, quando Bezalel e Aholiabe receberam o Espírito Santo para erigirem, para fazerem, a partir da prática artesã, todos os utensílios que o Eterno queria para o tabernáculo, né? O próprio Deus é o sábio arquiteto. Ele forneceu os planos para a sua casa, na qual ele queria habitar em meio aos seus redimidos. Muitos crentes têm um conhecimento e uma compreensão razoáveis do tabernáculo, o deserto, com suas inesgotáveis verdades. Porém, poucos pesquisaram a respeito das mesmas gloriosas verdades encontradas no templo do Senhor. Verdades semelhantes, porém, com uma maior amplitude, devido aos elementos adicionados. Olha, você que estudou o tabernáculo comigo, você deve lembrar que os utensílios do tabernáculo não são muitos. Nós temos o altar do incenso, aliás, o altar de bronze, nós temos a pia para lavar-se, nós temos o candelabro, o altar de ouro e a mesa dos pães da preposição, e dentro do lugar santíssimo, nós temos a Aron HaKodesh, que é a Arca da Aliança. Então, aqui você já vê que não são tantos utensílios, mas quando você vai para o templo, que nós vamos chegar nesta aula, são diversos utensílios. Eu vou dar um spoiler para vocês. Por quê? Porque o templo, dentro da tipologia bíblica, ele representa mais do que a peregrinação. Porque o tabernáculo, ele representa a peregrinação da igreja na terra. É por isso que tem ali a presença de Deus, está sempre com a igreja, mas é por isso que nós temos o altar de ouro, onde é feito o perdão do sacrifício, o perdão do pecado. Nós temos o altar do incenso, onde representa a oração. Nós temos o candelabro, onde representa a chama do Espírito Santo e o azeite do Espírito Santo. Nós temos o pão, a mesa dos pães da preposição, que significa a unidade da ceia.
o cercar a mesa de Mateus capítulo 26, 26 a 30, e nós temos a Aron HaKodesh, a Arca da Aliança, que é a representação de João 14, né? Que o Senhor Jesus mesmo disse, eu vou, mas enviarei outro, que estará com vocês. É a mesma palavra que Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença representada nos utensílios da peregrinação. Mas, quando se trata do templo, o nível é superior, porque o templo ele vai se tratar, na verdade, da compreensão de céu. Não é simplesmente de peregrinação. O templo é uma representação do céu. E mais na frente eu vou mostrar para vocês que não é meramente uma representação, mas existem detalhes que coagulam com, por exemplo, com Apocalipse, a descrição do céu em Apocalipse. Então, se o tabernáculo representa os princípios de peregrinação da igreja na terra, o templo de Salomão ele tem uma representatividade da igreja no céu. Eu não estou partindo de um princípio de interpretação literal. É bem verdade que você, por exemplo, professor, é alegoria. Quem disse que a alegoria é por tudo errado? Quem foi que disse que a alegoria é pecado? Vai se tornar pecado se você tirar, anular as verdades da Bíblia. E se você também acrescentar a elas. Mas dentro do princípio da tipologia bíblica, a alegoria não é pecado. Então o céu, ele vai, aliás, o templo vai ser acrescentado muito mais utensílios. Porque no templo de Salomão, o ressignificar das coisas concerne-se não ao que está na terra, mas o que está no céu. Então, esses detalhes nós vamos ver com mais veemência mais na frente. Por que estudar o templo? Por que estudar o tabernáculo de Moisés? Por que estudar o tabernáculo de Davi? Nós ainda faremos um curso sobre o tabernáculo de Davi. Talvez, é porque eu acredito que o tabernáculo de Davi ele fica meio intermediário. Eu preferi trabalhar o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. A seguir, destacamos algumas razões pelas quais devemos estudar essa negligenciada porção das Sagradas Escrituras. Vamos para a primeira. Porque o estudo do templo é a porção mais negligenciada das Escrituras. Contudo, é parte da verdade que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Primeira verdade. Segunda verdade, porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para ensinar. Olha o que Paulo escreve aos Romanos em 15:4. Os escritores do Novo Testamento constantemente fizeram uso da linguagem do Antigo Testamento. Jecabil, ele escreve um livro sobre essa interlocução entre Antigo e Novo Testamento, fazendo tudo convergir para e através da cruz. Do natural para o espiritual, do material para o espiritual e do temporal para o eterno. Temporal, eterno, tabernáculo, temporal, dentro do Cronos, templo, céu, algo eterno. Então, aqui nós temos um detalhe muito interessante, porque a eternidade do templo ela não está pautada à sua atual destruição, porque tanto Ezequiel como diversos outros profetas, eles veem a própria reconstrução do templo e o próprio Cristo dentro de um princípio escatológico trabalhando, fazendo trabalhos com a igreja já ressurreta dentro do período milenial no Templo de Salomão, que vai ser reconstruído. Por que eu uso a expressão Templo de Salomão que vai ser reconstruído? Porque vai ser reconstruído nos moldes, não vai ser reconstruído de outra forma, apenas detalhes que irão ser acrescentados, mas, na verdade, a ideia é um plano original refeito. Outro ponto muito interessante que nós temos que atentar aqui nesta aula é para o princípio da revelação progressiva. O que seria o princípio da revelação progressiva? Tudo isso está sendo revelado na antiga aliança para, no futuro, revelar o próprio Cristo. Não é que Cristo torna-se uma chave hermenêutica de todas as coisas, mas é que Cristo ele é o ápice da revelação, como Paulo escreve a Tito. Porque as coisas que aconteceram a Israel foram dadas como exemplo
no grego tipos, são tipos, de onde vem tipologia, e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Palavras paulinas em 1 Coríntios 10, 6 a 11. Porque as Escrituras nos dizem que através de muitas revelações distintas, cada qual estabelecendo uma parte da verdade, Deus falou aos nossos antepassados pelos profetas, Hebreu 1, 1 e 2, tradução da Bíblia ampliada. O templo, assim como o tabernáculo, é uma revelação distinta. E essa revelação estabelece sua própria porção da verdade pela qual Deus também nos fala. Deus continua falando. Nós não somos maniqueístas para anular o Antigo Testamento. Se você está pensando nisso, você está muito errado. Porque Cristo abriu os olhos e a compreensão dos discípulos à medida que ele lhes expunha as coisas relativas a si mesmo na lei, nos salmos e nos profetas. Isso, sem dúvidas, inclui o templo e seus cerimoniais. Gente, nós vamos falar de tudo isso aqui dentro desse curso, principalmente no que nós entendemos como as cerimônias. Porque o escritor aos Hebreus disse, no livro está escrito a meu respeito. E Hebreus 10, 7, Salmo 40, 6 e 8. O templo e seus cerimoniais são partes deste livro e falam de Cristo. Porque a lei foi um tutor, olha essa expressão, guardião para nos levar a Cristo, para nos revelar a Cristo. O estudo do templo nos leva a Cristo, que é o templo perfeito de Deus, e em quem toda a plenitude da divindade habita corporalmente. É o princípio que Agostinho usa e que Irineu vai falar da kenosis e também da teosis. Agostinho vai falar da encarnação como o maior mistério da humanidade, o eterno que torna-se temporal, o invisível que torna-se palpável, o espírito que encarna em um homem pobre, que vai viver na região da Galileia, dos gentios, o homem que vai morrer pela humanidade, como escrito em Isaías 53, levando sobre si o pecado de todos, tanto retroativo como futuramente. Isso exemplifica tudo e conclui tudo no que Paulo diz sobre a plenitude da divindade. Porque Jesus veio para cumprir tudo o que estava representado e profetizado na lei dos profetas. O templo e todo o seu sistema sacrificial representava e profetizava os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. A glória que se seguiria. Vai pegando aí os pontos, vai grifando, vai salvando, vai anotando, porque as coisas vão ficar lindas futuramente. Porque enquanto estudamos a forma externa do templo, descobriremos o conhecimento e a verdade oculta ali. Romanos 2 e 20, Bíblia ampliada. O externo e o material podem ter passado, mas a verdade e o conhecimento permanecem ocultos nele. Ela é desvendada pela verdade e a revelação no Novo Testamento. O Novo Testamento torna-se como o ápice da revelação que já havia sido dita. Já havia sido dita. Porque o que é dito com respeito ao tabernáculo de Moisés também é aplicável ao templo de Salomão. O tabernáculo foi uma representação. Pega uma cópia, uma parábola, um padrão e um tipo das coisas celestiais. Assim também é o templo de Salomão. Aquilo que eu falei agora há pouco. Por 11º, porque o período do Antigo Testamento foi a Idade das Sombras. O que seria a Idade das Sombras? Idade dos tipos, das tipologias. Deus está comunicando-se com a humanidade. É uma sombra das boas coisas vindouras. À medida que seguirmos a sombra, finalmente chegaremos à própria pessoa que a sombra representa, o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos referências a respeito. O propósito da sombra, de toda vez que eu falar essa palavra sombra, eu estou falando de tipo, é nos levar à substância, ou seja, o propósito do tipo é nos levar à conclusão dele. O propósito da profecia é nos levar ao cumprimento. O propósito de um tipo é nos levar ao atítipo. Assim, o templo terreno, como uma sombra, deve nos levar ao templo celestial, a substância e a realidade de todas as coisas. Isso aqui não é neoplatonismo, porque o neoplatonismo é antagônico a isso aqui, porque ele diz que nós vivemos aqui o que já está acontecendo lá.
Aqui não. Nós estamos vivendo aqui coisas que, tirando tudo de ruim, como está em Apocalipse capítulo 22, todas as lágrimas serão enxugadas, nós um dia viveremos com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, aplicado a verdades concernentes ao que está dentro deste estudo. O templo, assim como o tabernáculo de Moisés, é um modelo grego, tipo das realidades celestiais, o templo celestial. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu, ele recebe, ele vê, ele visita o Eterno, e o Eterno mostra, e aquilo que ele vê, ele traz para cá. Porque um princípio divino diz, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual, acabei de falar. Nós olhamos para o natural, o material, o que é temporal, com o objetivo de descobrir pelo Espírito aquilo que espiritual e eterno. O visível nos leva para o invisível. O visível nos ajuda a compreender o invisível. 13ª verdade. Porque o próprio homem foi criado para ser o templo, a habitação de Deus. O pecado arruinou o templo. Deus está agora restaurando o homem através da redenção para ser seu templo, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Os crentes, tanto individual quanto coletivamente, constituem o templo de Deus hoje. Então, aqui nós concluímos por que estudar o templo. Esta foi nossa primeira aula, apenas uma aula introdutória. Espero que você tenha gostado. Não perca as próximas aulas, onde nós vamos falar da região geográfica do templo. Nós vamos falar onde ele foi construído, como foi construído, e até nós chegarmos em outras diversas e inúmeras verdades espirituais e exegéticas a respeito do Templo de Salomão. Fica com Deus, Deus te abençoe e até a próxima aula.